A cirurgia que eu apresento neste caso é de uma cirurgia de glaucoma combinada com catarata em uma criança de apenas 11 anos de idade que desenvolveu todo esse quadro grave através de uma uveíte, que é uma inflamação no trato uveal que é dentro do olho. Para vocês notarem o quanto é importante cuidar da uveíte bem cedo, porque às vezes as pessoas confundem um quadro de conjuntivite com uveíte e acham que é um quadro simples e na verdade se trata de um quadro bastante complexo. Então nesse caso a criança chegou com uma pressão elevada do olho, com a visão extremamente baixa, apenas de vultos, movimentos de mãos e um quadro indolor ainda, que a pressão estava em ascendência, estava sendo tratado com colírios para baixar a pressão. Mas ao exame eu constatei que a íris estava totalmente colada na cápsula anterior do cristalino, formando uma catarata e uma membrana bem espessa. E dessa forma o líquido não passava da parte de trás, onde ele é produzido, para a parte da frente, onde ele deve ser liberado ou escoado do olho. Isso eu estou falando do humor aquoso. Então, se não fosse tratado a tempo, essa criança certamente iria perder a visão por causa do glaucoma. Então vocês viram que foi muito difícil liberar toda aquela sinéquia, que é essa íris colada na parte do cristalino. E o primeiro passo é para fazer com que a gente libere. Vocês viram que saiu sangue ali, tinha vasos já formados. Então esses vasos, chamados neovasos, são vasos anormais ali, normalmente não tem esses vasos. Então houve um pequeno sangramento na região, na hora de descolar. Feito essa descolagem, a pupila estava totalmente endurecida por essa fibrose. Então houve a necessidade de se colocar um aparato, que é um anel para abrir a pupila. Esse anel chama-se anel de Malyugin. Vocês puderam notar também que ao colocar uma substância viscoelástica logo no início da cirurgia, ela saiu totalmente pela pressão interna do olho. Então isso mostrava o tanto que essa pressão estava alta. Agora sim, colocando o anel de Malyugin para expandir, abrir essa pupila de forma que eu possa remover essa membrana e a catarata do olho dessa criança. Esse anel ele possui 4 partes chamadas de alças, que ali são encaixadas as bordas da íris, de forma com que agora a pupila fica bastante avolumada, fica grande. E assim a gente consegue, vejam só, remover essa catarata e a membrana espessa. Vejam só o quanto essa membrana é dura, nem o aparelho não estava conseguindo perfurá-la. Aí eu tive que ir um pouquinho mais fora dessa membrana, conseguir perfurar a cápsula anterior do cristalino e agora sim fazer o que a gente chama de cápsulorhexis, que é remover de forma circular a cápsula anterior do cristalino para que o núcleo seja exposto e seja removido também. Notem o quanto essa membrana estava espessa, impedindo o fluxo do humor aquoso, impedindo também a visão. Agora sim, toda a fibrose junto com a parte anterior da cápsula do cristalino removida e agora através de uma hidrodissecção face à remoção desse córtex do cristalino. Agora ele está bastante hidratado, fácil de ser removido com um aparelho de aspiração. Notem o tanto que a criança tem o cristalino mole e é muito fácil de ser removido nessa idade. Ele sai praticamente em bloco.
Neste caso, eu optei por não retirar o anel de Maljugin até que fosse colocada a lente, porque com esse processo inflamatório ainda em andamento, ele certamente iria colar novamente essa íris na cápsula posterior do cristalino que ali estava permanecendo para depois receber a lente. Então, para que isso não acontecesse, eu deixei o anel de Maljugin para ser retirado no dia que for colocado a lente intraocular em substituição ao cristalino natural desse paciente. Coloquei também uma grande bolha de ar para formar a câmara anterior e, como se trata de uma criança, eu achei por melhor colocar um ponto para haver uma maior segurança nesse caso, contra uma infecção ou possível vazamento do líquido interno do olho. Então esse ponto depois é sepultado de forma que o nó fique para dentro e não incomode este paciente. E assim está terminada a cirurgia. Assim que houver o controle total da inflamação, iremos colocar em um procedimento posterior a lente intraocular para que ele volte a enxergar.